Salve! Hoje é domingo 8 de maio de 2016, Dia das Mães, e eu tô aqui reestreando o blog Negro Belchior na Carta Capital com uma entrevista mais que especial com a Débora Maria da Silva, a mãe do Edson Rogério, a grande liderança, coordenadora geral das Mães de Maio no Brasil. Débora, um beijo aqui. Ai, que honra ter você aqui na nossa volta, nega. O prazer é tudo meu e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Bom, eu vou direto para as perguntas, tá bom? Porque a internet é coisa muito rápida. 10 anos depois, Débora, são 10 anos dos crimes de maio aqui no Brasil, aqui em São Paulo. 10 anos depois, o que mudou na segurança pública, o que mudou no governo, o que mudou na polícia em relação à violência do Estado? Nada mudou, pelo contrário. Houve um aumento dos homicídios praticados pela polícia e a gente viu que nada mudou perante um outro olhar depois de maio de 2006. Os modus operandi continuam o mesmo, né? A gente vê o que aconteceu em maio foi uma impunidade, um massacre das piores violações dos direitos humanos que ocorreu pelo o dedo do indicador do Estado, e a gente não consegue obter nem sequer uma resposta tanto do governo estadual como do governo federal. Então, para nós, Mãe de Maio, é os três governos que ele acaba sendo omisso. Então, não tem uma política de segurança pública reformada, porque não existe uma esperança nessa polícia, porque essa instituição é uma instituição falida, dita mesmo pelo Exército Brasileiro nas manifestações de julho, e nós não queremos mais esse modelo de polícia, porque esse modelo de polícia que nós temos no estado de São Paulo e no Brasil é um modelo de polícia genocida do nosso povo pobre, preto e periférico. Muito se fala que as polícias são responsabilidade dos governos de estado. Qual é a relação do governo federal, em que o governo federal pode incidir e deixa de fazer eventualmente em relação às polícias que são responsabilidade dos governadores, né, dos governos do estado? O Brasil, ele aceitou o extermínio para o desenvolvimento. Isso aí eu tive a consciência depois que eu participei de um debate numa aula de direitos humanos, a qual eu fiz o curso, enfim. Então, quando você, sendo uma mãe de vítima, e você tem esse outro olhar, então você começa a compreender que esse país ele não faz uma reparação do tempo da escravatura. Se tem uma lei áurea, que foi uma lei que foi abominada pelo país, mas não teve uma reparação. Então, o que acontece é uma omissão por parte do governo federal, principalmente quando a gente vai dar o exemplo dos crimes de maio, que foi um massacre de lesa humanidade, onde a gente vê que pobres e negros foram executados, a maioria do sexo masculino, né, que são vitimados nesse país, que não é diferente do maio continuado, e a gente viu que intensificou as mortes, e o governo federal, sim, ele faz parte, porque a independência dos estados não significa que não se estão matando brasileiro, são brasileiros que estão sendo exterminados. Então, quando o Brasil é punido de fora para dentro, o Brasil, as organizações de direitos humanos punem o Brasil, ele pune o governo federal, e o governo federal pune os estados. Então, quando o governo federal ele tem potência para punir os estados, então ele tem parcela de culpa por não punir, então ele tem que responder também na barra da lei, porque a lei é para todos. Existe uma conivência do governo federal em relação à ação das polícias dos estados? Sim, a gente fala porque quando o presidente, em 2006, ele era o presidente Lula, ele mandou a guarda de segurança para o estado de São Paulo, e a guarda de segurança foi negada, foi recusada,
né, mais certo. Foi quando se recusa a Guarda de Segurança Nacional e implanta um toque de recolher no dia 15 de maio para parar São Paulo, então a gente vê que não houve uma cobrança do governo federal, aquele montante de jovens que foi assassinado em maio de 2006. Então há uma conivência, não há uma cobrança. A luta das mães é de 3.650 dias sem dormir, cobrando justiça e cobrando uma agenda para o governo federal. E quando o governo federal ele vem dar uma agenda para as mães de maio, ele vem dar uma agenda após manifestação de julho, né? E achando que as mães de maio tinham ido pra rua nas manifestações de julho. As mães de maio, elas nunca saíram da rua. Então, quando as mães de maio pedem uma agenda pro governo do estado para se falar do extermínio, do genocídio praticado pela polícia que mais mata no planeta, o governo não abre as portas, né? Então, ele é omisso também por não punir, né, os estados por essa pena de morte decretada nas periferias contra pobres e negros. Há 10 anos atrás, eu já estava em movimento de cursinho popular e eu me lembro que o dia 12 de maio foi uma sexta-feira e o dia 13 foi um sábado. Isso em 2006. No dia 12 à noite, o movimento dos cursinhos populares fez uma grande manifestação em São Paulo. Fechamos a 23 de maio. E quando foi à noite, o nosso tema era o tema da educação na época. E, enfim, toda a nossa manifestação foi abafada porque à noite começou a ocorrer os chamados ataques, que foi o início dos crimes, né, de maio. O que aconteceu naquele maio de 2006, Débora? Nossa, em maio de 2006 foi o último ano de uma família reunida, o último ano que eu tive o direito de comemorar o dia do meu aniversário, o último ano da esperança dos meus filhos de comemorar o Dia das Mães com um dia do meu aniversário, e o último ano que meu filho cantou parabéns pra você e pra mim, e o último ano que ele me pede um beijo, vai embora e não volta mais. Assassinado pelo Estado, que deveria dar proteção, porque o clima não era favorável. Nossos filhos pagaram pela corrupção do Estado, pelo achaque que os agentes faziam as familiares de preso. E o Estado foi responsável por essa retaliação. Esse foi o maio. Esse maio, ele parou. E eu queria acordar desse pesadelo, que a ficha ainda não caiu. Depois de 10 anos, onde se mataram, no espaço de uma semana, mais de 600 jovens nas periferias, nas favelas de São Paulo e da Baixada Santista, e foi como se matasse barata. Nenhum dos inquéritos foi investigado. Quando há um toque de recolher dado pela polícia, onde coloca a população para dentro das casas, com a cultura do medo, como foi implantado no dia 15 de maio de 2006, o maio, ele deveria ser arrancado do calendário do nosso país, que é um maio que sangra, é um maio sangrento. E ele continua até o dia de hoje, do mesmo modus operandi. Onde é que você estava? Como é que você soube o que aconteceu naquele dia com o teu filho? Eu estava em casa, quando eu recebi um telefonema na segunda-feira, 15 para as 8 da manhã, de um policial da família. Esse policial, ele vem contando uma chacina que ocorreu no bairro de Areia Branca, na zona noroeste de Santos. Esse policial era um policial da família. Ele conversava comigo, mas ele não se explicava o que ele queria, por que ele me ligou. Mas eu fui muito mais ligeira do que ele e perguntei para ele o que ele queria e que se ele queria que eu fosse lá no local onde houve a chacina para ver se o nome dele estava rolando ou estava envolvido, que é o mais certo, o meu linguará que eu tenho que falar. E eu acabei indo. E cheguei lá e me deparei com os meninos jovens que tinham sido assassinados. Eu não conhecia os meninos e também não conhecia as mães dele.
mas eu conhecia aquela população, porque eu era vendedora de lingerie há 10 anos e eu vendia, era todas minhas freguesas, né? Então, eu me deparei com aquelas famílias, amigas minhas, que perderam aquele menino, que era o Amarelinho. Ele tinha um apelido de Amarelinho, né? E todo mundo só falava desse Amarelinho e do Marquinho, que era o filho da Nalva. Voltei para casa assim muito assustada, mas também voltei para casa com um pensamento assim de querer avisar pro meu filho que não fosse naquele local, porque aquele local tinha ocorrido uma chacina. E foi na esquina da casa do sogro dele, onde ocorreu essa chacina de 2 meninos assassinados e um sobrevivente. Quando eu cheguei em casa, eu não liguei de volta pro policial. Eu fui buscar meu neto, porque também deu toque de recolher na creche onde ele trabalhava, onde ele estudava. Gente, quando eu fui buscar meu neto na creche, eu estava tão desorientada que eu percebi que eu estava sem bicicleta e eu andando a pé. E eu andando a pé, olhando para cima, porque eu estava me incomodando um helicóptero. E aquele helicóptero era o helicóptero Águia do PM. Eu achava que aquele helicóptero estava naquele local onde houve os crimes, mas aquele helicóptero estava no ML. E aí eu fui, peguei meu neto. Nessa que eu peguei meu neto, eu peguei um ônibus para voltar. E comecei a gritar dentro do ônibus: motorista, motorista, esse ônibus pegou fogo já, essa linha? Ele falou: não, dona, calma. E meu céu, essa linha não pegou fogo ainda. Eu cheguei em casa, deixei meu neto, logo em seguida minha filha veio, porque ela era agente da dengue. E ela pegou e falou: ah, mãe, fui dispensada e tem 2 ônibus queimando perto da minha casa. Eu vim buscar meu filho e vou ligar pro meu marido. Aí ela ligou pro marido dela, era a base assim de umas 15 para 1 da manhã, da tarde. E era uma coisa assim muito perturbada, porque eu tava com aquilo na cabeça que aquele policial me falou. E eu só queria avisar pro meu filho, né? Conversar com meu filho e ir atrás do meu filho. O meu filho estava trabalhando. Ela pegou e ligou pro marido. Quando ela ligou pro marido, o marido falou assim: eu tô indo embora porque houve um telefonema aqui na oficina e mandaram eu abrir as portas. Tô indo também que eu vou embora. Ele falou: fica na casa da sua mãe. Ela falou: não, eu vou pra casa, porque ela morava na favela. Eu vou pra casa, que eles podem invadir minha casa, pegar minhas coisas, eu vou pra casa. E ela pegou e foi. E o meu marido, ele tinha acabado de chegar do serviço, que ele é funcionário da Câmara de Santos. Ele acabou de chegar do serviço, mas quando ele viu eu com o telefone na mão, que eu tava com o telefone na mão o tempo inteiro com aquele telefone na mão, porque o que acontecia dentro da minha sala? Eu comecei a ter o sentido e um cheiro muito forte de carne com sangue no meu nariz. Aquela salmoura, ela me sufocava, eu queria só ir pra rua. E quando eu peguei no telefone, aí eu me lembrei que eu tinha que ligar para o policial de volta para falar o que estava acontecendo no bairro de Areia Branca. E eu liguei, né, para minha filhada e ela falou: madrinha, o homem não consegue dormir aqui dentro de casa, ele foi dormir no batalhão. Eu falei: então avisa para ele que eu cheguei. Desliguei o telefone e logo em seguida ele ligou, foi muito rápido. Ele ligou, aí ele falou: e lá? Aí eu falei: ah, estão falando que tá teu nome sim. Não estavam falando, mas eu queria saber o que estava por trás dessa curiosidade dele de pedir para mim saber o que tinha acontecido lá, né? Aí eu peguei e falei. Aí quando ele hoje pegou e falou: quem estava falando do meu nome? Eu falei: os familiares do menino que foi assassinado. Aí ele pegou e falou assim: olha, eu vou falar para você uma coisa, avisa para as pessoas de bem, não ficar no meio da rua, não avisa pro lixo, lixo deixa com a gente, que quem estiver na rua é inimigo da polícia. Aí eu peguei, cheguei e falei eu cheguei e falei assim pra ele: mas o teu nome tá rolando. Aí ele chegou e falou assim pra mim: quem tá falando de novo? Eu falei assim: um parente da pessoa. O que aconteceu? Onde você tava? Eu tava trabalhando, eu tava de serviço. Quando ele falou que ele tava de serviço, eu peguei e falei pra ele assim: mas o que tá acontecendo? Eu queria saber, eu tava desesperada. Aí ele pegou e falou assim: a gente já não aguentava mais esse menino, né? Era um dos meninos que morreu. Ele falou: a gente já não aguentava mais. A gente era muita gente, né? A gente era muita gente. Essa palavra, ela ficou gravada na minha cabeça. Pois bem, aí ele pegou e falou: olha,
Avisa para as pessoas de bem, não vai me trair. E lixo deixa por nossa conta. Avisa pro teu genro que mora na favela, para ele não ficar marcando no DIC, para não morrer de graça, porque ele é um trabalhador. E avisa pro teu genro, para depois não falar que eu avisei. Bateu o telefone e foi embora. Ele nunca imaginava que 11 horas da noite assassinava o meu filho. Né? Ele não falou nada do meu filho, né? Ele só falou do meu genro. E aí mataram meu filho. O que aconteceu no dia 15, depois da conversa dele, eu não consegui mais falar com meu filho. Eu peguei o telefone e fui pro meio da rua, meu marido foi embora, porque aquele cheiro de carne com sangue me incomodava. Eu achava que era o filho da vizinha e foi avisar o recado do PM pra vizinha. Mas eu não saí do meio da rua porque ficou um dia nublado, uma tarde nublada, e eu vi as pessoas vindo para casa muito apavoradas, os carros e as motos, todos os faróis ligados, e naquela época o Código de Trânsito ainda não obrigava os carros, né, quando estava um tempo nublado, ficar com os faróis ligados, mas era uma coisa assim, todo mundo voltando, correndo com medo, e aí passou um pessoal e eu perguntava assim, o telefone ficou mudo, e eu perguntava assim, o telefone de vocês estão funcionando? Eles falavam assim, não, aí eu liguei para telefone, que é um 02, e eles falaram assim, nós estamos inoperante. E aí eu fiquei ali no meio da rua até as 18 horas, quando meu marido chegou de volta. Eu tomei aquele susto quando ele virou a esquina e eu entrei pra dentro de casa. Quando eu entrei pra dentro de casa, que eu coloquei o telefone na base, aí eu peguei o telefone de volta para ver se o telefone tinha voltado a funcionar. O telefone não tinha linha, né, porque descarregou, né. Mas também estava inoperante a telefônica, né, deu um pane total na telefônica. E, enfim, quando o telefone começou a funcionar, eu liguei pra minha filha do meio. Falei, Kelly, eu preciso falar com o teu irmão, Kelly. Eu não consigo falar com o teu irmão, Kelly. Ela falou assim, mãe, vai dormir, que o Rogério não vai sair hoje, mãe. Então eu fiquei mais calma, mas deitei no sofá e não conseguia dormir, porque o cheiro insuportável de carne com sangue me incomodava o tempo inteiro. Quando deu mais ou menos umas 10 horas, 10h15, ele aparece. Ele veio buscar uma amoxicilina que ele tinha esquecido no Dia das Mães. E tava com a boca muito inchada, porque ele tinha comido um pedaço Nós passamos o Dia das Mães junto, cantaram parabéns, ele cantou parabéns pra mim. Mas ele comeu um pedaço do churrasco, bateu no dente, quebrou, estourou o Você faz aniversário? Eu fazia aniversário dia 10 de maio. Quando eu falei eu fazia no dia 10 de maio. E a gente sempre comemoramos no Dia das Mães. Né? Ele morreu com 29 anos. E nunca caiu o Dia das Mães, ia cair o Dia das Mães quando eu completasse 50 anos. E tinha uma programação, tinha enfim, é muito doloroso, porque eles queriam que um dia acontecesse o Dia das Mães ser o dia do meu aniversário, né? Ia cair no Dia das Mães. E ele cantou, nós cantamos, fizemos um churrasco, que a minha família era meus netos e meus 3 filhos, e meu marido. E ele cantou parabéns, mas aquele parabéns era um parabéns cheio de dor, porque eu tinha comido um pedaço de churrasco e bateu no dente, estourou os pontos, e a boca dele começou a inchar muito, enfim. E depois acabou. Não tem mais parabéns para você, porque o parabéns para você foi interrompido com 5 tiros. Um tiro no coração, um tiro em cada pulmão. Eu escutei a morte do meu filho pelo rádio no dia 16. Eu tinha um programa de rádio, eu liguei no programa de rádio 8 horas da manhã e eu escuto o terceiro da lista. O radialista falava assim, bem enfático, ele falava assim, houve uma matança na nossa região e eu vou dar por região, porque foi em toda a região, foi no Guarujá, foi em Santo São Vicente. E ele falou, nós vamos dar por etapa. Ele deu por Santos e o terceiro da lista era meu filho. Cara, meu mundo parou ali. Gente, vocês não sabem o que é uma dor. É uma facada dentro do útero, é outra facada dentro do coração. E essa facada, ela é torcida. Paz. $3.650 dias que ela dói. É uma data assim que eu sou forte, eu sei que eu sou forte porque eu tenho a proteção do meu filho, mas essa data é uma data que não tem o que se comemorar,
Porque o que a gente tinha que comemorar é os nossos filhos. Nossos filhos não estavam no seio da nossa família. Os nossos filhos não teve uma resposta pela morte deles. O Estado não para de matar esses meninos. E a gente continua vendo nossos filhos tombados. 3.650 dias sem parar, desde maio de 2006. Então não temos o que comemorar o Dia das Mães. E tampouco eu tenho que comemorar o parabéns para você, mas sim mais um ano de luta. E é muito doloroso, porque essa dor é a dor de mais de 600 mil mães no Brasil que são vítimas da metralhadora e do dedo de indicador do Estado. O Estado, a gente queremos o Estado, a gente não quer o Estado assim, só um Estado, mas sim os governantes respondendo pelas mortes, não é os mandatários. A gente quer os mandatários, a gente não quer os comandados, porque os policiais, para nós, eles são os comandados, eles são vítimas. Para nós eles são vítimas, como mãe de maio, eles são vítimas. Porque esses rapazes eles não entram dentro de uma instituição para matar. Quem faz eles assassinos é a instituição. E a gente não podemos aceitar como mãe. É muito doloroso falar isso, mas não se mede dor de mãe de filho assassinado. Porque a dor da mãe do bandido é a mesma dor da mãe do trabalhador, como eu, e é a mesma dor da mãe de um policial. Então para você existe um culpado? Sim. Quando a gente vê o governo interino do estado de São Paulo, Cláudio Lema, fazer declarações sensacionalistas, dizendo que foi obrigado a fazer um acordo para parar a matança, então ele afirma que houve retaliação.